Temos prazer de estar aqui na produção. Eu fico feliz que mesmo a gente vê poucas pessoas, mas na verdade a gente vê que queria adorar a Deus. Né? E com esse Deus eu quero navegar. Aleluia! Quero navegar. Oh, glória! Aleluia, Deus. É maravilhoso, Deus! Glória. O teu sangue há poder, Jesus. Eu navegarei
Santo é o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Grandioso és tu, Senhor. Aleluia, Jesus. Poderoso. Olha, isso aqui está bem potente. Com glória. Glória a Deus. Amém. Eu já saudei os irmãos, mas muito obrigado por terem vindo. Amém. Esse Glória. culto aqui não é para mim, É verdade. é para Deus. Amém. Amém. E o que eu tenho para falar também veio do Senhor, para o meu coração, primeiramente, para trazer para o coração dos irmãos. E quantas vezes nós temos orado e perguntado, pedido que o Senhor fale conosco, né? E muitas das vezes nós ficamos nos indagando, Senhor, por que o Senhor não fala comigo? Porque fulano de tal escuta a tua voz, escuta o Senhor falar e eu não escuto? Porque antigamente os profetas escutavam ali diretamente a tua voz, né? Como teve aquela vez que Isaías teve com o rei, foi Isaías? Que o rei iria morrer, o Senhor acrescentou aqui. O rei Ezequias, mas foi o profeta? Isaías, isso. O profeta Isaías, ele tinha acabado, a Bíblia descreve que ele tinha acabado de chegar no portão e o Senhor já foi e falou com ele. Né? De imediato ali, Isaías volta. Que eu quero fazer algo ali com o rei Ezequias, que eu quero acrescentar dias a ele. E eu estou falando isso aqui porque eu me indaguei muitas vezes. Senhor, por que o Senhor não fala comigo? Por que eu não escuto a tua voz? Porque eu tenho essa dificuldade, por que será que só isso acontece comigo? Mas a gente compreende que na verdade não é só conosco, mas acontece com cada um, né, dos irmãos. E sobre essa questão de ouvir a voz de Deus, que eu quero discutir agora com os irmãos. Eu tenho até que orar, Lucas. Pode ficar à vontade. Se quiser fazer uma medida, eu tô aqui. Aleluia. Ainda o Senhor vai me dar essa graça. Mas peço que os irmãos abram suas Bíblias em Jeremias, capítulo 33. Eu vou partir desse versículo 3. E depois irei falar com os irmãos em alguns outros versículos.
falta a grama ali na seresta. Esse é meu bispo. Essa é na gravação. Ô, glória. Nem todos se encontraram? Amém. Amém, glória a Deus. Diz assim, versículo 3, Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Invoca a mim e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, aqui em Jeremias, o Senhor, ele nos convida a clamar, a falar com Ele, que Ele irá nos responder. Amém. Então, o Senhor nos responde. E por que será que nós nos escutamos? E por que será que nós não estamos ouvindo? Mas muitas das vezes o Senhor não fala de voz audível, assim como estou conversando com vocês. Mas o Senhor pode falar de outras maneiras. O Senhor, no Antigo Testamento, Ele falava de várias maneiras, né, com o seu povo. E Ele falava através de sonhos, através de visões, através dos profetas, falava através da sarça, como foi com Moisés. E hoje em dia, o Senhor fala através de Jesus. Ele fala através de Jesus, ou seja, através do Espírito Santo que o Senhor deixou aqui, Jesus deixou aqui como nosso Consolador, para que Ele intermediasse esse diálogo com o Senhor. Então, muitas das vezes quando a gente fala algo que não conseguimos nos expressar direito, o Espírito Santo, Ele que intermedia, é Ele que chega ao teu Pai e fala por nós. E também é Ele que testifica em nossos corações. E aí eu quero entrar agora em 4 pontos a qual o Senhor pode falar conosco. Em Hebreus 1, capítulo 1, versículo 1, vai dizer que Deus falou muitas vezes de várias maneiras. E hoje, através de Jesus, né? Uma das maneiras que o Senhor fala conosco é através da palavra, através da Bíblia, né? Que é a sua voz. E é através de Jesus, né? Quando vai dizer lá que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo é o que? A palavra. O Verbo já existia antes do tempo. O Senhor já existia antes do tempo. E então a gente tem que meditar na palavra. Então o Senhor vai falar conosco através da palavra. Que como foi que o Senhor falou comigo? Esses dias, eu me lembro ainda, foi antes da pregação de Milena, isso já tem um bom domingo. Antes da pregação que Milena trouxe aqui no domingo, o Senhor tinha me incomodado a realizar um ato profético, um ato de fé, né? O Senhor quisera que eu fizesse um ato de fé. E na verdade eu estava discutindo isso em questão de como escutar a voz do Senhor. E aí eu fui levar essa indagação, conversei com minha mãe. Eu gosto muito de discutir isso com minha mãe e com minha esposa, né? E como Suzana não estava fisicamente presente, então eu levei essa indagação justamente com minha mãe, né? A qual é uma pessoa que eu tenho ali de muita confiança e também de referência, como você falou, né? Na vida. E muitas vezes a gente entrava em batalha e era junto com ela pegava comigo e ia. Aleluia. E é claro que a gente tem que recorrer a uma pessoa que a gente tem de confiança. E ela me deu um direcionamento, ela faça assim, 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 e o Senhor, eu quero ver o Senhor não te responder, o Senhor te responderá. E assim eu fiz. E aí e depois que terminou aquele ato ali de fé, eu fiquei assim, eu não vou me precipitar, eu vou esperar que o Senhor falar, Ele vai falar no tempo certo dele. E então passou 1 dia, 2 dias, 3 dias e nada. E aí depois veio a pregação de Milena, a qual ela falou no Salmo 40, que o Senhor me mandou esperar, né?
que vai dizer aqui no versículo 1: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. E aí eu pulo aqui para o versículo 4 do Salmo 40. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes nem para afeiçoados à mentira. Então, como nós nos colocamos na mão do Senhor, como colocamos na nossa fé, a nossa confiança em Deus, nós somos bem-aventurados. Aleluia. E aí o Senhor me fez refletir. Ela não leu o Salmo 40, mas fez a questão, não leu diretamente Salmo 40, mas trouxe a questão de termos paciência, saber esperar. Então esse aqui já foi o primeiro sinal do Senhor: esperar. Espere o tempo certo. Sabe esperar o tempo certo que eu vou falar contigo mais profundamente. Sabe esperar o tempo certo. E eu fiquei ali lá no Salmo 40, aí ele falou comigo: leia o Salmo 40. E ele não falou para eu ler o Salmo 40 um dia ou uma vez. Então, leia o Salmo 40. Então, todos os dias eu passei a estar lendo o Salmo 40. E eu passei um período que eu fiquei resguardado, porque com as demandas da vida, né, com as situações corriqueiras, a gente acaba às vezes se sobrecarregando. E esse também é um dos empecilhos que nos faz não escutar a voz de Deus. Falarei um pouco mais à frente. E aqui eu quero me deter no Salmo 40, e aí a irmã Karine, ela fez a abertura e ela leu Salmo 40. E aí veio como uma flecha, né? Porque a palavra de Deus na verdade é uma faca de dois gumes, né? E é viva, né? Uma espada, na verdade, de dois gumes. E aí cortou aqui dentro de mim por dois lados. Eu não tive para onde correr. É Salmo 40, volta para o Salmo 40. Continua lendo o Salmo 40. E aí eu depois, no decorrer dos dias, eu criei, na verdade, um pouco mais de hábito, além de estar tanto estudando a Bíblia, como também escutando algumas vozes de pregadores, enquanto não está aqui na igreja, que aqui é o principal, mas também está ali, né, estudando, porque a gente também precisa absorver outros conhecimentos, né, outras experiências, saber como absorver, né, também. E aí, quando eu estava ali escutando aquela pregação, durante aquele momento, o irmão estava ali fazendo a explicação, e aí eu tive que parar o vídeo porque o Senhor estava falando comigo. Eu parei o vídeo em determinado momento, que não era nada do que o Senhor iria falar comigo, e eu parei, pausei. O Senhor está falando comigo aqui. Eu parei naquele momento, e aí de repente eu tinha descrito algumas perguntas, indagações que eu fiz para o Senhor sobre a minha vida. E aí depois eu listei. Quando eu fui ler, aí o Senhor já tinha uma resposta para mim. Que é algumas perguntas que eu fiz. Então o Senhor vai falando conforme nós nos disponibilizamos a escutar a voz dele. Ele não fala aleatoriamente, né? E aí eu quero ir para o segundo ponto aqui: oração e silêncio. Mateus 6, versículo 6, vai dizer que exatamente isso, Luiz. Glória a Deus. Mateus 6, versículo 6 diz assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu pai que está no secreto, e teu pai que vê em secreto te responderá. Então, tanto ele está no secreto, quanto ele responde no secreto. Tanto ele consegue te ouvir quando você clama ali, quando você se resguarda no seu secreto, né? Mas e também ele te responde. O que está no secreto é você ir para o seu lugar isolado das circunstâncias, das situações da vida, por exemplo, silenciar todas as vozes do mundo, né? E parar para escutar apenas uma, aquela voz que no meio da tempestade, quando o barco estava
para tombar e os discípulos ali gritaram: Jesus, o Senhor não... como me lembra aí, pastor? Não tá vendo que o barco está enchendo d'água? Isso. Não está quebrando tudo, não, é? Isso, tem uma palavra dele que eles falaram, que eu acabei esquecendo, mas é meio que o Senhor não está vendo que vamos naufragar? O Senhor está vendo, o Senhor meio que não nos ama? E Jesus lá se levanta e fala: vento, acalma-te, né? Ó mar, aquieta-te. Ele deu uma ordem e também repreendeu os discípulos pela pequena fé que eles tiveram. Jesus está no barco. Jesus está no barco. Jesus, o mar está revolto, mas eu vou guardar o Senhor. O mar, a tempestade está querendo aqui derrubar, emborcar esse barco. A água possa ser que esteja entrando, né? Mas o mar não vai emborcar o barco que nós estamos, porque existe uma âncora ali que nos firma, que é Jesus, que é a nossa rocha. Então nós devemos silenciar tudo ao nosso redor e estarmos no secreto com Deus e orar com Deus no secreto, porque Ele no secreto vai nos ouvir. Então o Senhor não fala quando nossa mente está agitada, está acelerada, exatamente. E esses dias minha mente, por mais que por fora pareça ser tranquilo, muitas das vezes minha mente está como uma tempestade. Eu estou me referindo a mim, mas eu tenho certeza que outras pessoas também. Mas eu quero dar exemplo de mim. E às vezes minha mente, quando está ali uma tempestade, eu tenho dificuldade, às vezes até para dormir, para pegar no sono. Na terça-feira eu iria trabalhar de manhã cedo. E na segunda-feira eu acabei dormindo de tarde, umas 6 horas, e na verdade aí acabei levantando 9 horas da noite. Não vai dar certo. Para voltar a dormir vai ser complicado. E aí durante a noite vira para um lado, vira para o outro, e a mente parecia que estava no parque de diversões. Pensava em tudo ao mesmo tempo e acabava não pensando em nada. Você não entendia o que estava acontecendo. E para chamar a mente ali, a consciência, para tentar descansar, e você pensando no horário: nossa, eu tenho que trabalhar daqui a pouco. E sabe-se lá que horas eu fui dormir? Aparentemente acho que fui dormir umas 3, 4 horas da manhã, para levantar às 4h30. Se eu dormi, eu não sei, eu acabei cochilando, eu acho. E acabei me atrasando ainda para trabalhar. E eu fiquei, nossa, acho que foi por conta disso. E hoje de novo, me atrasei para o trabalho. E eu pergunto assim: mas quando eu não fui dormir tão tarde, o que foi que aconteceu? Minha mente não estava agitada. Eu não sei, o Senhor quis assim. E eu tenho que me aquietar. E aí eu fui tentar me agitar e o Senhor me trouxe a consciência: aquieta-te. Saber que eu sou o Senhor. Aquieta-te que eu tenho algo naquele momento, nessa situação. Então, muitas das vezes a gente está se inundando de informações, se inundando na circunstância da vida, e não paramos para ouvir a voz do Senhor. Deus não vai falar conosco enquanto nós não dermos prioridade à voz dele. Enquanto nós não nos silenciarmos todas as outras coisas que estão ao nosso redor, fazendo barulho. E o inimigo faz barulho. O inimigo é ardiloso. Ele é o maior psicólogo do mundo, para o mundo. Né? Que para o crente o melhor psicólogo é Jesus. Mas o inimigo entende muito da questão da psicologia. Porque vocês já pararam para perceber o quanto que ele investe na nossa mente para tentar nos turbar? Ele só investe aqui. Né? Porque aqui é que controla tudo. Aqui controla a emoção, aqui controla o movimento do corpo. Então, se ele atingir a nossa mente, não vai restar nada. Nada mais vai funcionar. Então, temos que nos revestir da armadura de Deus, colocando o capacete da salvação, que diz lá em Efésios 10, 6, 10, em diante.
filtrando nossas influências. Essa é a terceira parte que eu quero trazer aqui, com a qual nós vamos fazer nós vamos nos separar e escutar a voz de Deus. O que é filtrar nossas influências? O mundo nos influencia todos os dias, de todas as formas. Nós vivemos num mundo cada dia mais tecnológico. Cada vez mais nós vemos mídias aparecendo, mídias sociais aparecendo aí para facilitar, sim, mas também o inimigo utiliza essas armas para nos influenciar E acelerar o processo. e acelerar. Quantos influências, né, que se dizem influência, tem aí influenciado a vida das pessoas para o mal? Quantas pessoas não morreram, né, sendo influenciadas por essas pessoas? Quantas crianças não estão sido já levadas à prematuridade, já sendo adultizadas antes do tempo? Quantas pessoas não vemos se perder? Quantas crianças temos visto também com síndrome de pânico, com TDAH, com o TEA, né, e tantas outras doenças psicológicas? Porque é o meio, a influência que está gerando. Nós devemos, é por isso que nós vemos para a igreja, para nos influenciar, e nos contaminar com isso aqui. Eu digo contaminar porque é algo que eu quero que esteja contaminado dentro de mim, enraizado, essa comunhão aqui. Foi por isso que foi feito o retiro, para estar mais ligado, mais conectado uns com os outros. Com aqueles irmãos que nós não conversamos, temos um momento ali no retiro para conversar. Nós devemos saber qual o meio que estamos sendo introduzidos. No trabalho, muitas vezes tem aquela brincadeirinha ali de duplo sentido, disfarçado, e a gente às vezes participa. Na escola, tem aquelas brincadeirinhas também que aparentemente não tem nada não vai influenciar, mas na verdade o inimigo não vem de vez, ele vem de sapatinho de mão. O inimigo vem, ele vem sorrateiramente. E a gente tem que ser os influenciadores. Temos que ser as pessoas que vão levar o sabor para as pessoas que não têm sabor. Para esse mundo que não tem luz, nós vamos ser a luz. E é a única passagem que é a única coisa que o Senhor divide conosco. Que Jesus é a luz do mundo, também nós somos a luz do mundo. É a única coisa que ele divide. Jesus é a luz do mundo e nós somos a luz também. Glória a Deus. Apenas isso. Porque ele não divide a glória dele com mais ninguém. Aleluia! Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Meu Deus. Salmo 46, 10. Tu és santo, Jesus. Foi que eu separei. Poderoso. Só um minuto. Eu gosto de separar assim alguns outros versículos, outros livros, apenas para embasar a minha palavra, a minha passagem, para não ficar apenas nas minhas palavras. Salmo 46, 10 diz, né? Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aquietai-vos. O Senhor sempre pede para que nós venhamos nos aquietar. Não falei outra vez. E o quarto é a questão da obediência. O Senhor já nos deu o direcionamento e aí a gente fica se perguntando de novo sobre aquele direcionamento do Senhor. Se o Senhor mandou você caminhar por aqui, por que você está perguntando de novo? Obedece e vai. Caminha por aqui. A obediência, meus irmãos, ela abre portas, ela abre fronteira, ela abre mais a intimidade para com Deus.
ela é um sinal de liberdade para o Senhor agir em nossas vidas. A obediência, quando nós obedecemos ao Senhor, o Senhor nos mostra mais e mais da glória dele. E ao contrário, quando nós desobedecemos ao Deus, muitas das vezes nós quebramos, na maioria das vezes vamos quebrar nossa cara, vamos cair escada abaixo, né? Vamos botar assim, vamos regredir. Poxa, eu passei um período intenso ali de oração, de busca, de clamor ao Senhor, e o Senhor me respondeu, me deu um direcionamento, eu não obedeci àquele direcionamento do Senhor, joguei tudo fora. Joguei tudo fora, aquilo que eu construí com o Senhor, eu joguei fora por conta da minha desobediência. Eu não posso desobedecer ao Senhor. Eu não quero também desobedecer ao Senhor. Aleluia. A obediência é por amor, a obediência a Deus é por amor. Não é porque o Senhor vai nos castigar. Vai gerar consequência a nossa desobediência. Assim como obedecer também gera consequência positiva. Né? Mateus vai falar sobre... Mateus capítulo 7 vai falar sobre o homem prudente. Né? E João também vai falar que... João capítulo 14, né? Nosso vosso coração fez Deus também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não poderia ir, né? Para preparar-vos um lugar. Eu irei e vos levarei. Eu irei e vos levarei. Aleluia. O Senhor nos aguarda ansiosamente. Aguarda ansiosamente pelo momento que Ele vai vir a buscar a sua noiva. Porque o Senhor... Ele é um Deus de relacionamentos. Ele não quer estar distante. Eu sinto muita falta da minha esposa. Enquanto o Senhor não sente falta, eu que sou homem sinto falta, quanto mais o Senhor. Muitas das vezes nós vemos ali aquelas pessoas que estão desviadas, que estão no mundo. E o que é que nós temos feito para levar a palavra do Senhor para aquelas pessoas que estão necessitadas? O que é que eu tenho feito por amor a Deus? Se eu recebi esse amor, esse presente do Senhor, por que eu vou ficar só para mim? Por que eu vou reter só para mim esse amor? Por que não compartilhar esse amor? E fazer com que esse amor inunde toda a terra? O Senhor nos chama, esse é um chamado para todos, de ir e pregar o evangelho para toda criatura. O mundo cada vez mais se perde. Os irmãos falaram, né, mais cedo, quando chegaram aqui, sobre a questão de ter esse apagão aqui, essa falta de energia. Eu estava pensando a mesma coisa em casa. Como não vai ser o período da tribulação? Não vai ter luz, não vai ter comunicação. Como será? Será que vamos passar pela tribulação? Não sei, aqui não está dizendo se vai sim ou se não. A gente deve ficar preparado, porque Jesus vai voltar. Essa é a nossa certeza. Eu não tenho certeza se eu vou passar pela tribulação ou se não vou. Isso aí eu não vou afirmar. Tem uma discussão sobre isso, mas eu não quero perder meu tempo discutindo sobre isso. Eu prefiro perder meu tempo estudando, vindo para a escola bíblica e aprendendo cada vez mais sobre o Senhor para me preparar, para que quando Jesus voltar, eu esteja preparado. E viver hoje. Porque o amanhã ele não existe. O amanhã é inexistente. É algo que a gente fica pensando que vai ter. Mas muitas das vezes o amanhã não chega. E aí? E se chega, às vezes possa ser já a tribulação aí, bater na porta. Muitas das vezes temos visto, não que eu queira botar pânico, isso aí não é para botar pânico, mas é para a gente trazer um alerta. Mas muitas das vezes temos visto aí a questão desses grandes encontros de líderes mundiais, eles para decidir como é que vai ser o futuro. Eles já estão planejando o futuro. E muitas das vezes esse futuro ele está ali contido com a questão da vinda do anticristo.
que enganará muitos, e se possível até os escolhidos. Se somos escolhidos de Deus, nós devemos estar em obediência a Deus. Obedecer a ordenança que Ele nos deu, que foi para caminharmos no caminho. Quem é o caminho? Jesus é o caminho. E ninguém chega até Deus se não caminhar por Ele. Nós devemos caminhar por Jesus e andar segundo as tuas vontades. Renunciar a nossa carne, jejuar, consagrar, ler a Bíblia. E ontem, eu orando ao Senhor, e o Senhor bradou forte ao meu coração. Eu não iria falar, mas fui eu mesmo pregando para mim mesmo. E o Senhor falou: como é que você quer ter mais intimidade comigo? Como é que você quer orar mais? Como é que você quer ouvir mais a minha voz? Ter um maior relacionamento comigo? Se quando você consagra, você fica apenas com fome. Aí eu entendi. E aí o Senhor foi ministrando. Porque consagração, jejum, não é ficar só com fome. É dizer para a carne: olha, você não tem força nenhuma se não for o Espírito. É nós fortificarmos o Espírito. É nós alimentarmos o Espírito. É nós dizermos: ó carne, por mais que você tenha necessidades, mas o principal aqui, é o Espírito. É fortificar o Espírito. Então não adianta você passar um período com fome ali e dizer: estou jejuando. Vou colocar um louvor aqui, vou ler só uma palavrinha aqui, acabou. Não. É a gente buscar intimidade com Deus. E foi dessas palavras que eu estou falando aqui. E ali, no tempo para onde eu morri, eu me derramei lágrimas. E o Senhor continuou falando. O meu coração. Comece a conhecer mais a mim, você tem que se aprofundar mais na palavra. Não é só ler um versículo, ou ler um livro ali. Não precisa você ler o livro e a Bíblia toda e dizer: li a Bíblia toda. Isso é arrogância. Para quê? Você pode ler a Bíblia toda e você vai ler a Bíblia toda um dia. E se o Senhor permitir, é claro. Mas Ele quer que a gente medite na sua lei de dia e de noite. E aí a gente vai conhecer o oculto e o profundo, aquelas coisas que o Senhor tem escondido para nós. E o Senhor foi dando no meu coração cada vez mais. E por isso eu levantei essa manhã e perguntei: mas por que eu acordei atrasado? Botei o celular para despertar. Por que eu desliguei aquele despertador ali, os dois que tinha, e não consegui pegar o carro? Poxa, o Senhor quer me ensinar alguma coisa. Não tenho uma resposta nenhuma. Mas quem sabe é apenas para eu amadurecer o meu comportamento, o meu relacionamento com Ele. E saber que eu tenho que me aquietar no momento que eu tenho que me aquietar. Que se perder a rota, dê glória a Deus porque você tem um carro para ir. E agradecer a Deus por cada das coisas, sabe? E a renúncia para com Deus vai muito mais do que aquilo que nós pensamos ou fazemos. É buscar o Senhor por completo, é se encher do Senhor ali, é se derramar, é separar uns minutos para com Deus. Porque o Senhor Ele não quer um relacionamento superficial, Ele quer nos levar ao mais profundo. Ele não quer ficar em silêncio para conosco, Ele quer falar conosco, Ele quer ter um diálogo. Ele quer falar comigo, com vocês. Ele quer conversar assim como conversa com o bispo. E quanto mais nós temos intimidade com Deus, nós conhecemos a Deus. E nós somos pecadores, mas também podemos viver sem pecado. Quanto mais nós somos próximos de Deus, mais estamos afastados do pecado. Porque é o pecado que nos afasta de Deus. Isso não está nem descrito aqui no que eu ia trazer. Mas glória a Deus. É sobre essa passagem, é sobre o ouvir a voz de Deus que eu quero trazer, que eu quis trazer para os irmãos. Que o Senhor possa agradar cada dia mais forte no coração de cada um de vocês. E que o Senhor
fale fortemente aos nossos corações todos os dias. Não é só hoje, não é só amanhã, mas todos os dias. Mas também que nós venhamos nos dobrar, venhamos renunciar nossa carne, venhamos de fato meditar e refletir sobre aquilo que o Senhor tem para nós. Deus quer ser íntimo. E intimidade, você sabe, não é apenas falar um oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Senhor, abençoe a minha noite e amém. Intimidade vai mais além do que isso. Aleluia. Eu agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus.